Começa agora o Hidrocast, o podcast da plataforma Hidroponia, um programa com alma de hidroponia do Brasil e do mundo. Esse programa conta com a parceria da AgriMilênio e Axo. Na apresentação, Roberto Luiz Lang, CEO da plataforma Hidroponia. É comigo mesmo, Bruna. Obrigado pela abertura. Este é o Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia, e hoje especialmente de ponta a ponta no Brasil, diretamente de Manaus, o nosso especialista, consultor técnico da plataforma Hidroponia, Diogo Castro, especialista em aplicações biotecnológicas, doutor em biotecnologia. Seja bem-vindo. Olá, Diogo. Um grande abraço. De ponta a ponta no Brasil, cobrindo a hidroponia para o nosso público, para a nossa audiência. Legal, obrigado, Roberto. Bom dia a todos do Brasil. Aqui de Manaus está chovendo, né, para variar. E é muito bom a gente estar dividindo, né, os nossos conhecimentos por esse Brasil tão grande e diverso que nós temos, né? Com certeza nós teremos um grande programa aí falando das peculiaridades da hidroponia aí no Amazonas, do seu manejo, do seu procedimento, para que nós tenhamos aí uma cultura hidropônica cada vez mais alinhada de acordo com as características regionais. O que nós poderíamos já adiantar? Que muda na hidroponia aí no Amazonas? O que tu pode nos trazer como referência desse manejo? Legal. Bom, acho que muitos sabem, né? A gente tem uma temperatura muito úmida aqui. Muito úmida e quente. Isso favorece para quê? Fungos, muito fungos. E uma das características que a gente tem, que é um problema, mas por que não a gente transformar isso em uma solução, né? A gente tem sempre trabalha não como eu posso dizer, na regionalidade, no sentido de adaptação mesmo. A gente hoje aqui no Amazonas, a gente tem 2 climas, né? Nós não temos as 4 estações, para lembrar, a gente só tem 2 estações, que é o inverno e verão, né? Então, mesmo com essa mudança de inverno e verão, a gente consegue ver essa diferença, né? E sempre muito quente e muito úmido, né? Uma das características que a gente conseguiu observar, tendo experiência e contato com Santa Catarina, por exemplo, a condutividade elétrica. Por exemplo, o cultivo de rúcula. A condutividade elétrica de rúcula, no sul, a gente observou que era 1,8. Aqui no norte, gente, a gente conseguiu diminuir a 1,4. Então, isso reduz, né, a questão da condutividade elétrica e a questão de custo também, que é o que a gente sempre procura, é baratear, né, e ter um resultado muito bom na nossa bancada. E aproveitando, condutividade elétrica para o controle são usados equipamentos de medição. E lembrando que o Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia, da plataforma Hidroponia, é um oferecimento da Axo, instrumentos de medição. Também um abraço para a AgriMilênio, Marcelo, fornecedor de fertilizantes especiais. A AgriMilênio também é parceiro de todo esse nosso movimento e viabiliza o Hidrocast da plataforma Hidroponia. Muito bem, e falando na questão de condutividade elétrica, como se dá o manejo, aonde entra os diferenciais para que nós possamos ter aí uma hidroponia cada vez mais desenvolvida aí no Amazonas? Acredito, Roberto, que eu acho que todas as hidroponias, independente do local, é a qualidade da água, né? Você ter uma água limpa, vamos dizer, sem patogenicidade, com micro-organismos, com bactéria, fungos. Sempre é interessante você fazer uma análise da sua água antes de você iniciar a sua hidroponia, para você ver a sua qualidade. Não só isso, a quantidade de sal que aquela água tem. Isso faz todo o diferencial. Se você hoje manter a sua hidroponia, né? Digo isso porque eu tenho uma hidroponia, a gente vive isso cada dia. E se a gente manter uma condutividade elétrica, uma qualidade da água boa, e sempre você renovando aquela água, você vai ter uma cultura muito mais saudável, né? E é igual
Se você manter seu quarto bem limpo, você sempre não vai ter tanto problema com poeira, e a mesma coisa vale para a hidroponia. Você tem que transformar literalmente a hidroponia na sua casa, um local, um espaço limpo, né, livre de germes e bactérias. É difícil? É, mas não é impossível a gente trabalhar em cima disso. O professor Jorge Barcelos faz esse comentário. O produtor ele tem que escolher entre produzir algas ou produzir hidroponia, né? Isso é verdade, é verdade. Não, e é até interessante você falar isso. Ontem mesmo eu tive uma hidroponia, né, de um cliente, e ele estava tendo, ele falou assim, Diogo, eu cultivo mais algas do que eu faço. E são coisas simples, né? Que até o próprio professor Jorge Barcelos tive a oportunidade de fazer o curso com ele lá em 2011, muito bom. E vivendo também, né? A gente não tem como. A água é quase que impossível a gente não sobreviver sem ela, né? Mas a gente consegue sim com medidas que ele mesmo ensinou, e também a gente sempre manter os nossos perfis limpos, né, gente? Eu acho que esse é o segredo de tudo. É o que eu falei para ele, ó, se você sempre limpar, mas a gente limpa. Mas se você deixar exposto ao sol, sempre vai ter, né, alga. Eu acho que o interessante são manejos simples, né, e de baixo custo. É um manejo recorrente, ou seja, permanentemente nós temos que estar zelando por essa asepsia do ambiente. Falando nesse particular, cada vez mais nós temos que tratar o ambiente de produção como se estivéssemos dentro de uma UTI hospitalar. Isso é verdade. Então, a cultura da hidroponia precisa caminhar por esse viés, ou seja, temos que ter ambientes que devem ser controlados na questão da circulação do ambiente como um todo. Roberto, é bem interessante você falar isso, complementando, nessa hidroponia que eu visitei do cliente, o que eu percebi, por exemplo, muito capim no próximo às bancadas, muito mato grande próximo. E é o que eu comentei, acaba que essas plantas acabam competindo mesmo. Então, assim, você tem que manter um ambiente limpo, não cimentar, né? Mas, assim, tem medidas, né? Ráfia de solo, você pode utilizar pedras, que não são precauções que você diminui seu trabalho. Em vez de você ficar colocando ou veneno, ou até mesmo ficar sempre roçando, são pequenas medidas que fazem toda a diferença isso. É como você falou, manter o ambiente com nível UTI mesmo. Exato, e se possível estar num ambiente ainda mais, né, até cimentado, com pisos frios, enfim, isso é o ponto da tecnologia cada vez mais avançada. Com certeza, com certeza. O nosso sonho é chegar a isso. Exato, mas eu falo inclusive na questão das pessoas que acessam o ambiente de produção. Bem colocado, bem colocado. O que acontece? As pessoas acabam fazendo a sua produção como parque, né, de visitação. O interessante é sempre você reservar uma área para você fazer isso, não ficar levando qualquer pessoa. Acontece que as pessoas podem estar levando, acabou de visitar, por exemplo, uma produção que estava infestada com cercóspora. Se o esporo do cercóspora pode grudar na roupa dessa pessoa e levar para a sua produção. Então, sempre ter cuidado para isso. Eu preciso tomar banho? Não, é interessante, mas um jalequinho descartável, sempre quando for entrar dentro da sua hidroponia, é como você falou, tratar como UTI mesmo, né? Eu trabalhei 15 anos na Fiocruz, então trabalhei com microbiologia. Gente, fungo é absurdo. Qualquer coisinha ele tá se proliferando, né? O nosso ambiente está infestado disso. E num ambiente que não é controlado, o mínimo que a gente pode fazer, a gente faz toda a diferença para a nossa produção. E você dizia, Diogo, que pode entrar. Eu até sou um pouco mais incisivo. Vai entrar, não tem dúvida. Né? Então, sim, quando a gente leva pessoas para dentro do nosso ambiente de produção, nós levamos automaticamente ameaças permanentes para todo esse processo. Então, lugar que se produz com qualidade, com sanidade, nós não teremos aí esses impactos, ou vamos reduzir o impacto das ameaças. Claro, com certeza, com certeza. Diogo, como é que está? Conta para nós um pouquinho o cenário da hidroponia no Amazonas. Né? Você me comentava fora do ar anteriormente de que havia uma grande dificuldade de receber insumos, do fornecimento de estrutura.
Se um produtor quiser começar hoje uma hidroponia com uma estrutura muito alinhada, quais as dificuldades, quais o movimento que ele tem que fazer para poder contar com essa unidade de produção? Roberto, hoje a nossa maior dificuldade aqui é insumo, como você falou mesmo, e logística. Hoje a logística é um dos maiores. A gente sempre trabalha na programação. Meu fertilizante vai acabar daqui 30 dias, eu já tenho que programar muito antes, como toda empresa e a gente realmente é interessante a gente fazer isso. Não tem como hoje, acabou amanhã, eu vou lá no mercado e vou comprar o fertilizante. Não tem como a gente fazer isso aqui no Manaus. Né? A dificuldade é bem grande. E não só isso, não só dos insumos, mas a questão de acessórios mesmo. Por exemplo, hoje a gente não tem casa de hidroponia aqui em Manaus. A gente tem algumas casas que vendem produtos hidropônicos, né? Só para título de curiosidade, hoje um pé de alface está custando em Manaus R$5. R$5. Aí eu pergunto, por que isso está acontecendo? Porque, na verdade, é baixa produção, né? Manaus hoje, ela importa de São Paulo 70% de hortaliça, gente. É absurdo isso, né? O mercado, nós temos 2,5 milhões de habitantes, é um mercado que ainda falta ainda expandir produtores mesmo, né? Os produtores, eles trabalham muito com alface, poucos com outros tipos de hortaliça, não porque não consomem a população amanauara, mas é porque realmente a disponibilidade. E sempre quando vem de São Paulo, infelizmente, vem a questão do choque térmico, né? Elas vêm câmara frigorífica e perde toda aquela qualidade, você comer uma rúcula muito mais fresquinha. A crocância, isso faz toda a diferença, né? E assim, Manaus, além dessa parte de logística, a gente tenta, às vezes, se virar com meios alternativos, como montagem de bancadas, né? Mas, assim, empresas mesmo, que ainda temos praticamente nenhuma, né? Que, assim, adapte a nossa realidade, porque o sol daqui é muito intenso, muito intenso. A gente fez um pequeno experimento onde a gente foi trabalhar nos nossos perfis e a gente foi medir a temperatura. Gente, chega a 62 graus a nossa bancada, nosso perfil. Você imagina em contato com a folha de um alface, né? A folha de alface eu sempre comparo com uma pele de uma pessoa. Isso é muito quente, muito quente. Então, acaba que a gente tenta reverter isso com mecanismos e adaptações mesmo para a nossa realidade, né? Até mesmo isso para a questão da tempestade. Eu sei que tempestades elas são ruins no Brasil inteiro, mas aqui no Amazonas os ventos são absurdos. Você pode tentar se proteger do modo que for, mas as estruturas não são adaptadas para essa nossa realidade. E a gente tem um mercado bem grande, não só Manaus, tem Boa Vista, que hoje a gente está sonhando ainda com a 319, e que no futuro eu acredito que possa melhorar essa problemática nossa de logística. Tu mencionaste da dificuldade em Manaus, mas nós estamos falando num Amazonas com uma dimensão fantástica, né? Como isso é nas cidades da Grande Manaus e as demais cidades do estado? Você imagina, se Manaus passa por essa dificuldade, imagina os interiores do Amazonas. Hoje, as nossas vias são os rios. Então, qualquer coisa que vai chegar, não tem estradas para todos os municípios. Nós somos 62 municípios. Então, para a gente levar esses insumos, sempre é de barco. E barco custa muito caro. Né? Então, acaba que nem locais, na verdade, dos 62, eu fui professor da Universidade Estadual do Amazonas, tive a oportunidade de conhecer os 4 lados do Amazonas e acabei montando alguns pequenos cursos, né? E montando pequenas hidroponias para adaptações. Não tem nada de insumo. E existem pessoas que querem consumir alface, querem consumir hortaliças. Aí, de onde vêm essas hortaliças? Alguns pequenos produtores ainda da terra, não tem hidropônico, não existe. Vou citar um exemplo de Altazes. Altazes foi uma hidroponia que nós montamos lá, foi a primeira hidroponia do Amazonas, né, que a gente montou lá em Altazes, e ela comprava alface de Novo Olinda, que era um outro município próximo, de 150 quilômetros, e custava alface R$5. Agora não, a gente conseguiu diminuir isso, porque hoje existe outras hidroponias e outros produtores lá. E veja bem, essas dificuldades todas, você falou que R$5 um pé de alface em Manaus, né? Isso. Que alface é essa? Cultivo convencional ou hidropônica? Então, hoje em Manaus, né, se tratando de Manaus, boa parte é o hidropônico. Então, é cultivo hidropônico, né? Uhum. O convencional, aqui em Manaus, ainda é muito, como eu posso dizer, não é tão grande, assim, porque tem pequenos produtores ainda plantando na terra, mais hidropônico. Mas no interior,
100% é na terra, nenhum é hidropônico. Então, acaba que sai caro o suficiente. Sabe que na terra, se na hidroponia a gente tenta controlar ao máximo, já temos dificuldade, imagina na terra, que é muito mais difícil ainda, né? E com muito mais ameaças, né? Com certeza, com certeza. A qualidade do solo, né? Hoje a gente sabe que existem bactérias dentro da planta, né? Que são bactérias endofídicas, que a gente chama, que ela pode causar o bem, pode auxiliar, mas também pode causar o mal. A mesma coisa que acontece com a gente também. Então a gente está exposto a isso, né? A plantação está exposta a isso. Muito bem. Diogo, vamos fazer um pequeno intervalo comercial, lembrando que o Hidrocast, o podcast da plataforma Hidroponia, é um oferecimento de Agrimilênio e Axo, empresas que viabilizam e patrocinam o podcast da plataforma Hidroponia. Um rápido intervalo e retomamos para falar um pouco mais sobre tecnologia, experimentos e o avanço da hidroponia em Manaus, no Amazonas e no norte e nordeste do Brasil. Você está ouvindo o Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia. Aquafértil Fertilizantes Especiais. Sinônimo de fertilidade, custo-benefício e sintonia com a natureza. Alta solubilidade, baixo índice salino, indicado para o cultivo hidropônico. Aquafértil. Inovações para sua produção hidropônica. Um produto Agrimilênio. Distribuição para todo o Brasil. Saiba mais no catálogo de fornecedores da plataforma Hidroponia. Acesse plataformahidroponia.com/catálogos. Axo, instrumentos de medição. O equilíbrio dos parâmetros de pH e condutividade elétrica são essenciais para o perfeito desempenho da hidroponia. Conte com a Axo na sua medida certa. Equipamento de medição para a produtividade do seu cultivo hidropônico. Distribuição para todo o Brasil e exterior. Saiba mais no catálogo de fornecedores da plataforma Hidroponia. Acesse plataformahidroponia.com/catálogos. Catálogo de fornecedores, consultores e produtores. Um ambiente de negócios para aproximar contatos e promover resultados. Participe e seja uma marca de valor. Retomando o nosso Hidrocast, o episódio de hoje da plataforma Hidroponia, o Hidrocast com alma de hidroponia da plataforma Hidroponia. E conosco está Diogo, diretamente de Manaus, Diogo Castro, doutor em biotecnologia. E, Diogo, lembrando mais uma vez que o Hidrocast da plataforma Hidroponia é um patrocínio de Agrimilênio, Fertilizantes Especiais e Axo, equipamentos de medição. Muito obrigado pelo prestígio, pelo apoio. Nesse segundo bloco, Diogo, vamos falar em perspectivas, em estudos. O que a gente pode trazer para a nossa audiência com relação a esse cenário? Ou seja, é um cenário de muito desafio, mas que precisa olhar para frente, né? O que será esse olhar para frente da hidroponia, na hidroponia em Manaus, no Amazonas? Legal. Então, Roberto, o que acontece? Eu vim da pesquisa, sou da pesquisa, né? E acaba que a hidroponia é algo que era hobby, mas é hobby ainda, porque é gostoso de se trabalhar. A gente já desenvolveu alguns trabalhos de pesquisa dentro da nossa hidroponia, né? Para a gente ver a adaptação mesmo da nossa realidade. Um deles, que vai estar escrito, a gente vai publicar, né, a gente conseguiu monitorar e observar a melhor condutividade elétrica de produção do alface. E a gente conseguiu reduzir em 50%. Na verdade, a quantidade de fertilizante do que a gente usava antes. Então, a gente sempre vai adaptando por conta mesmo da quantidade de sol, do ambiente que a gente tem. Muito ainda precisa ser feito para pesquisa e conhecimento de hidroponia no norte. Acho que falta muito isso, acho que a gente precisa, há uma necessidade disso. Eu lembro que quando eu comecei a hidroponia em 2006, a pesquisar internet, a gente sempre acha muita coisa para o sul e sudeste, São Paulo, mas quando a gente traz para cá para o norte, cara, não tem como. A gente tem que modificar totalmente nessa realidade, né? E poucos estudos são feitos, né, na nossa área. Então, então a gente, na verdade, está engateando, né, em cima disso, de trabalhar essa parte de pesquisa,
de divulgar isso, passar para as pessoas. Eu acho que a ideia da pesquisa é isso, é a gente minimizar perdas, minimizar danos, justamente para isso. As pessoas falam muito, a pesquisa vai sair onde? E o legal da hidroponia é que ela tem um poder prático para isso. Hoje, com esse artigo que a gente vai publicar, qualquer produtor do Norte ou Nordeste, né, que é um ambiente um pouco parecido, a gente já pode estar adaptando. Então, o que ele iria gastar, né, de fertilizante e ter problemas no futuro, ele pode sanar aquilo ali, algo prático, né, levando a pesquisa. Então, a gente está engateando. Exatamente. A plataforma hidroponia busca exatamente esse alinhamento, ou seja, a área de pesquisa precisa minimizar o impacto dos investimentos, né? Ou seja, minimizar o prejuízo e otimizar o investimento produtivo, né? E aí viemos na sequência, e o Diogo será parceiro, gostaria já de anunciar, o nosso centro de conhecimento, que vai falar muito sobre essas especificidades da produção de acordo com a regionalidade. Eu queria que tu trouxesse para nós um pouquinho dos módulos, dos cursos que nós estaremos apresentando no Centro de Conhecimento, aplicados no manejo aí em Manaus, aí na região norte do Brasil. Perfeito, Roberto. Bem colocado. Na verdade, é interessante porque eu acho que esse centro de conhecimento, se tivesse em 2006, eu teria perdido menos dinheiro do que a gente perdeu nesse tempo todo, né? Porque acho que iria facilitar muito a nossa vida antigamente. Mas hoje, tudo é no seu tempo, né? E no centro de conhecimento, a gente quer isso. A gente quer dividir o nosso conhecimento, do que a gente produz aqui, do que a gente faz, né? De acordo com a nossa realidade, né? Daqui do Amazonas. Não só do Amazonas, pode ser adaptado para Boa Vista, Acre, né, Pará e os interiores também. Né? A gente vai trabalhar sobre a questão da regionalidade, produtividade elétrica, qual é para cada tipo de cultura, é algo específico mesmo, você sentir, Diogo, mas aí eu queria ver na prática. A gente pode pensar no futuro, você mesmo visitar aqui a nossa hidroponia e ver o nosso estudo e o nosso trabalho, quem mora em Manaus, quem mora em Boa Vista, né? Isso tudo a gente pode estar conversando e adaptando. Né? A gente quer levar também em tecnologias que ainda estamos engateando, né? Mas a gente vai chegar nisso para a gente propagar esse conhecimento e melhorar. Acho que o melhor é a gente ter hortaliças de qualidade. Eu acho que um ponto que eu ia colocar, eu acabei não lembrando, que é o seguinte, Roberto, uma outra coisa que a gente vai falar, imunidade da planta. As pessoas acham que só não precisam, eu preciso colocar muito agroquímico. Gente, não precisa. A planta ela pode se defender. Lá no Centro de Conhecimento a gente vai falar muito sobre isso. Né? A gente vai falar sobre biocontrole, a gente utilizar do que a gente acha que é ameaça, mas que pode nos ajudar, está nos ajudando. Né? A joaninha é um exemplo claro para isso, que come os pulgões da rúcula. Então, por que não deixar ela lá te ajudando? E acaba que até bonitinho a gente encontrar uma joaninha, né, na nossa hidroponia, é muito legal isso. Não só isso, né? A gente trabalhou com parte biotecnológica, a utilização de bacilos, né, subtilis, que é uma bactéria que ela é autorizada, né, que já é em aplicações tanto para bovinos como para plantações, que auxiliam na metabolização de fosfatos e nitrato, que aceleram o processo. A gente fez um trabalho que vai ser publicado também na revista, na plataforma, onde a gente viu que, com a utilização de bacilos, a gente aumentou 20% a massa fresca. Olha que legal isso. Se você que vende o seu alface com a peso, você ganhou 20% a mais de peso na sua planta. Né? E ela durou a durabilidade dela, a gente conseguiu ainda diminuir o tempo de bancada em 10%. Estou falando só uns pequenos detalhes do que a gente já fez e que a gente vai falar muito mais lá no Centro de Conhecimento, né? E com muito mais especificidade. Olha, eu estou bastante empolgado com esse novo espaço que nós estaremos lançando nas próximas semanas, porque isso vai simplificar a vida do produtor. Não digo no sentido de simplificar, porque vai tornar menos trabalhosa a atividade, não é isso, mas vai encurtar o processo, vai encurtar a distância deste conhecimento com a realidade, com a aplicação. Eu penso que o Centro de Conhecimento trará uma contribuição muito efetiva, permitindo, inclusive, o intercâmbio de informações entre os nossos consultores.
né? Eu vejo que esse é um grande ganho. Como é que tu enxerga essas possibilidades, Diogo? Eu acho perfeito, como eu falei, eu queria que tivesse centro antes, quando eu iniciei em 2006, né? Mas é tudo ao seu tempo. Aprendi muito, valeu muito a pena, porque a gente aprendeu muito, né? Eu acho que quando a gente erra, a gente aprende muito mais e vai melhorando. Eu acredito que com o centro vai facilitar não só para as pessoas profissionais que trabalham com hidroponia, mas aqueles que querem fazer na casa também. Você pode ter um pouco de conhecimento um pouco mais específico e depois que no futuro queira levar para o campo. Todo mundo fala em aposentadoria. Gente, a hidroponia eu acho que é a melhor aposentadoria que tem. Você ter sua horta lá no final, no quintal, onde você pode até mesmo vender no próprio bairro, na própria rua, né? É um meio de financeiro para você ganhar uma renda. O pessoal fala em renda extra, né? Você já está ali em casa, que custa dar uma olhadinha ali, bota para funcionar essa hidroponia. Ah, Juca é pequeno, mas, cara, que seja 10, 20, 30 reais, é o dinheiro do pão, é o dinheiro do açúcar, é o que faz uma pequena diferença, né, dentro da sua casa, né? Então, eu acredito que o centro de conhecimento é isso. E, além disso, a gente divide conhecimentos. Por exemplo, eu estou no Amazonas. A gente está no segundo, no primeiro maior estado, o maior estado, um dos maiores estados do Brasil, né? Eu tenho certeza que deve ter outro dentro do Amazonas que eu ainda não tive contato com ele, que no futuro a gente, com o centro de conhecimento, pode criar essa interligação, né? Utilizando o meio da plataforma de hidroponia. E, nesse particular, tu tens uma estimativa? Nós estamos trabalhando nisso e já falamos longamente a respeito disso. Mas para trazer isso para a nossa audiência agora, qual é a expectativa do crescimento da hidroponia? Você tem percebido o crescimento do interesse, o crescimento de busca de informações para novos projetos hidropônicos? Como é que tu está percebendo esse movimento? É até interessante. Ontem, na hidroponia do cliente, ele chegou para mim e falou bem assim para mim: Diogo, se eu tivesse 10 mil pés de alface hoje, eu venderia. Todos os dias. Então, você imagina o quanto é crescer. Ele já vai crescer a hidroponia dele, né? E todo mundo que tem uma hidroponia sempre quer ampliar. Não ampliar, às vezes, não só pela quantidade de alface, mas pela diversidade, né? Como eu falei, tem outras hortaliças que vêm de São Paulo que dá para se produzir ainda. Diogo, mas vocês querem se tornar independente de São Paulo? Não. Tem coisas que a gente não vai conseguir cultivar aqui, que vai ser muito difícil, né? Ainda a gente vai precisar ainda de outros estados para isso. Mas a ideia é justamente eu acredito que a hidroponia no Amazonas ela vai crescer muito, está crescendo muito. Como eu falei, né, esse cliente ele já vai aumentar a produção dele para 30% a mais e justamente para ter suprir essa necessidade do mercado que está precisando muito, muito. Isso eu estou falando de Manaus. Você imagina se um estado aqui mais próximo, sei lá, Boa Vista, ou até mesmo para o próprio interior, aí, cara, o mercado é gigante, é bem grande mesmo. Muito bem. Grandes perspectivas temos aí no setor. E na questão de formação, Diogo, de novos profissionais, as universidades de agronomia, há um interesse crescente de futuros agrônomos voltados e especializados para esse setor? Então, foi bem colocado que você falou isso, porque o que acontece? Muitos querem entrar na hidroponia, só que o conhecimento, como eu falei, está muito mais aplicado lá no sul, sudeste, centro-oeste. Tem pouco aqui para o norte. Então, o que acontece? Falta conhecimento para isso, para as pessoas entrarem. Acaba que hoje um produtor ele entra com uma hidroponia e ele aplica seu recurso e acaba tendo muita perda. Ele vai falar, pô, não deu certo. Mas por quê? Faltou conhecimento em aplicação. Então, assim, o nível profissional ainda falta muito, precisa, né? Hoje eu acredito que a gente precisa muito de cursos específicos para isso. A gente iniciou já no interior isso, a gente quer fazer isso aqui na capital, para justamente a gente criar esse curso. Com o centro de conhecimento já vai facilitar muito isso, né? Porque a gente divulgar. Mas ainda assim, a gente necessita muito de profissionais. Eu te adianto, eu estou precisando na minha hidroponia, estou tendo dificuldade de um técnico que entenda, né, que seja específico, porque vamos ensinar, mas assim, é difícil, né? É demorado. E hoje um técnico de loja, você vê, ele nunca produziu hidroponia e quer falar de hidroponia. Então é difícil falar isso, entendeu? Seria legal pessoas que viveram aquilo dali, até mesmo para vender produtos ou até mesmo para trabalhar dentro da hidroponia. Perfeito. Se percebe uma carência em todas as áreas, área de conhecimento, de fornecimento, de estrutura, insumos
enfim, toda uma necessidade. E isso também determina, o que eu ouvi outro dia bastante interessante, a oportunidade ela tem tamanho. Com certeza, com certeza. Qual é o tamanho desta oportunidade? Né? Te digo que a oportunidade aqui no norte é do tamanho do estado. É gigante. É gigante, é gigante. que bacana, e esse é o nosso papel, né? Trazer essa informação, mostrar as oportunidades, mostrar os desafios, né? Nós temos que ter compromisso e responsabilidade de mostrar para o mercado que as coisas não são fáceis, mas tem oportunidades que são gigantes e que são realmente indicam muita prosperidade. Só colocando, Roberto, aqui a gente tem um polo industrial de Manaus, né? E é um raio de 100 quilômetros, e em Boa Vista tem uma empresa de biodiesel que vai ser instalada agora, né? E eles vão precisar de milho, porque a quantidade de biodiesel é absurda. Então eu te pergunto, aí eles vão falar, a gente vai comprar milho do Brasil de onde tiver. A gente tem várzea aqui, né? Ou, sei lá, por que não trabalhar e produzir para a gente suprir essa necessidade, cara, logisticamente, em vez de ainda trazer lá, né, do Centro-Oeste e suprir um pequeno gargalo aqui, né? E pode, às vezes o caminhão do cara atrasou e o cara tem aqui, eu tenho milho, e vamos produzir. Com certeza. A oportunidade é muito grande, muita indústria que está entrando, e eles vão precisar na área agro, a linha agro está crescendo bastante. Muito bom, e isso é uma grande sinalização. Diogo, o tempo nos determina limites, mas eu te agradeço imensamente a tua participação, lembrando que o Hidrocast é o podcast com alma de hidroponia da plataforma Hidroponia, patrocínio de Agremilênio e Axo. Agremilênio, fertilizantes especiais, Axo, equipamentos de medição. São empresas com marcas de valor do catálogo de fornecedores da plataforma Hidroponia. Seja você também uma empresa certificada, uma empresa reconhecida como marcas de valor para o setor hidropônico. Mais uma vez, Diogo, gostaria de te agradecer a participação, a contribuição, marcando já próximos episódios, trazendo já o centro de conhecimento. Aguardem que, como você disse, e isso é muito importante, estaremos aí buscando aproximar o conhecimento, a informação de todas as pessoas interessadas no cultivo hidropônico. Muito obrigado, e agora contigo a tua palavra de finalização. Legal. Roberto, te agradeço a todos do Brasil inteiro que estejam ouvindo. Digo que estamos aqui em Manaus, né? Não digo em Manaus, mas no norte, né? A gente tem uma rede muito interessante aqui trabalhando. E o que vocês precisarem na área biotecnológica, na aplicação de bacilos cultiles, ou qualquer outra tecnologia que você queira fazer ou aplicar na sua hidroponia, não necessariamente aqui no norte, mas que seja também no sul e no sudeste, a gente está aqui, né, para a gente se ajudar. A gente tem uma rede também de pesquisadores ainda, não só na plataforma, mas também fora em instituições, que dá para a gente trabalhar no Brasil inteiro. Só quero agradecer. O que a gente puder, tiver a oportunidade de novo de dividir, a gente tem muito mais coisas para estar dividindo, infelizmente o tempo é curto, mas a gente vai, com certeza, no centro de conhecimento vai ter muito mais coisas, né, que a gente vai poder estar conversando, dividindo, e conversando bem legal. Obrigado mais uma vez a todos. Vamos marcar o nosso encontro já no Centro de Conhecimento, que em breve estará sendo lançado. E gratidão imensa. Obrigado, Diogo, pela tua participação, parceiro que nos dá muito orgulho de poder contar conosco, contar dentro da equipe de consultores da plataforma Hidroponia. Grande abraço, muito obrigado a você que nos assistiu, que nos assiste, acompanhe os próximos episódios e estamos aí à disposição. Grande abraço. Abraço. Você ouviu Hidrocast, o seu programa sobre hidroponia no Brasil e no mundo. Acompanhe os programas anteriores e muito conteúdo sobre hidroponia no site www.plataformahidroponia.com.